Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para dar sequência na leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Esta é a versão NVT, hoje dia 83. Estamos quase concluindo esse projeto, hein? Faltando aí 17 dias para acabar, dia 21 de setembro de 2024. Vamos a partir de Apocalipse capítulo 4. Mas antes, quero orar com você. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade, pelo dia, pela saúde, pelo vigor. Obrigado pela vida dos amigos que participam deste projeto maravilhoso. Que o Senhor continue abençoando cada um deles. Amém. Apocalipse capítulo 4 diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris como brilho semelhante ao da esmeralda, circundava ao seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas, como chamas ardentes, e que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha o rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente coberto de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graça ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criastes segundo a tua vontade. Apocalipse capítulo 5. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos desses livros e abri-los? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: Não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono.
Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 24 seres vivos e os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-los, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também os seres vivos e dos anciãos cantavam com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, cantarem: louvor e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram. Apocalipse capítulo 6. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão: Venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: Venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve grande guerra e matança em toda parte. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança, e ouvi uma voz dentre os 4 seres vivos dizer: Uma medida de trigo, 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice e o azeite nem o vinho. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Olhei, quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, pela doença, por meio de animais selvagens. Quando o Cordeiro abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Quando eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro, a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu, como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos, os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas
das montanhas, e gritavam as montanhas e as rochas: caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Apocalipse capítulo 7. Então vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que havia recebido poder para danificar a terra e o mar: esperem, não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. 12 de Judá, da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gades 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Sacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras e gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anjos, dos 4 seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando: Amém, louvor e glórias e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertence a nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhes respondi: Senhor, tu sabes? Ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e noite servem em seu templo. E aqueles que se sentam no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor, o sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio um anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar às orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo santo subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo, fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando
como uma tocha sobre um terço dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo um terço das águas, e muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido um terço do sol, da lua e das estrelas, que escureceram. Um terço do dia ficou sem luz, e também um terço da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava ao ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os três últimos anjos tocarem suas trombetas. Neemias capítulo 12. Os sacerdotes e os levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Secanias, Arim, Meremote, Ido, Geneton, Abias, Miniamim, Moadias, Bilgal, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Jedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes e os seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Beni, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que com seus companheiros era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros Baquebuquias e Uni ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Arim, Eucai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Idos, Mesulão, chefe da família de Gineton, Zicre, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Metanai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Jedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Asabias, chefe da família de Uquias, Netanel, chefe da família de Jedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se o registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dário, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se o registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Asabias, Serebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor, de ação de graça. Um lado respondia o outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram guardas das portas encarregados dos depósitos junto à porta. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar as cerimônias. Deviam participar dessas ocasiões alegres com cânticos de ações de graças, com músicas e símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas.
também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas a Gebá e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro os sacerdotes e os levitas purificavam a si mesmos, depois purificavam o povo, as portas e o muro. E eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Os coros foi Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e a metade dos líderes de Judá seguiram o coro junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vieram alguns sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Asaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá, Anani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram os degraus que levavam até a cidade de Davi, passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Foi com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela fonte dos fornos até o muro largo, e depois destes da porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta dos peixes e pela torre de Ananel, prosseguindo até a torre de Sem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os 2 corais seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram os lugares. Eu fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Ananias, e os cantores Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão, Ezer. Eles tocavam e cantavam bem alto sob a direção de Jezraías. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres, as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita para os dízimos. Eram responsáveis para recolher dos campos fora das cidades das porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e levitas e com seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam seu serviço, o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi e seu filho Salomão haviam ordenado. O costume de ter regente do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito nele que jamais se deveria permitir que os amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinha dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe havia nomeado para supervisionar os depósitos do templo de nosso Deus
ele era parente de Tobias e tinha colocado à disposição dele uma grande sala junto ao templo. Anteriormente, esse lugar era usado para armazenar as ofertas de cereal, o incenso, diversos utensílios do templo e os dízimos de cereais, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas e os cantores e os guardas das portas, também as ofertas para os sacerdotes. Nesse tempo eu não estava em Jerusalém, pois tinha voltado a Artaxerxes, rei da Babilônia, no 32º ano de seu reinado. Mais tarde, porém, pedi sua permissão para regressar. Quando cheguei a Jerusalém, soube da maldade que Eliasibe havia feito ao providenciar para Tobias uma sala nos pátios do templo de Deus. Fiquei extremamente indignado e joguei todos os pertences de Tobias para fora da sala. Em seguida, ordenei que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobri também que os levitas não haviam recebido as porções de alimentos que lhes eram devidas, de modo que eles e os cantores responsáveis pelos cultos de adoração tinham todos voltado a trabalhar em seus campos. De imediato, confrontei as autoridades e lhes perguntei por que o templo de Deus foi abandonado. Então, chamei de volta todos os levitas e os coloquei de novo em seus postos. Assim, mais uma vez, todo o povo de Judá começou a trazer para os depósitos do templo dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite. Nomeei supervisores para os depósitos o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e o levita Pedaías. Designei Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, para ser seu ajudante. Eles eram homens de confiança e ficaram encarregados de repartir provisões entre seus colegas levitas. Lembra-te desta boa obra, ó meu Deus, e não te esqueça de tudo o que tenho feito com fidelidade pelo templo do meu Deus, pelo culto ali prestado. Naqueles dias vi homens de Judá trabalhando nas prensas de uva no sábado. Também ajuntavam cereais que colocavam sobre jumentos e traziam vinho, uvas, figos e produtos de todas as espécies a Jerusalém para vendê-los no sábado. Então repreendi por venderem seus produtos nesse dia alguns homens de Tiro que moravam em Jerusalém, traziam peixes e mercadorias de todo tipo. No sábado vendiam para o povo de Judá, e isso em Jerusalém. Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo nosso Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais a ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo? Em seguida, ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, só fosse aberta depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. E os comerciantes e vendedores de vários produtos acompanharam do lado de fora de Jerusalém uma ou duas vezes, mas falei duramente com eles. O que fazem aqui, acompanhados ao redor do muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. E essa foi a última vez que vieram no sábado. Então ordenei que os levitas purificassem e guardassem as portas para manter o sábado um dia sagrado. Lembra-te também dessa boa obra, ó meu Deus, tenha compaixão de mim, de acordo com o teu grande amor leal. Nessa mesma época, vi alguns homens de Judá que haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe. Além disso, a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de algum outro povo, mas não sabia falar a língua de Judá. Por isso, confrontei esses homens e invoquei maldição sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos.
Também fiz jurar em nome de Deus que não permitiriam que suas filhas se casassem com filhos dos povos da terra, nem que as filhas deles se casassem com seus filhos ou com eles mesmos. Não foi exatamente isso que levou Salomão a pecar? Perguntei-lhes: não havia nenhum rei igual a ele entre as nações, e Deus o amou e o fez rei sobre todo Israel. Até mesmo ele, porém, foi levado a pecar por suas esposas estrangeiras. Como puderam, ao menos, pensar em cometer essa grande maldade e ser infiéis a Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, havia se casado com a filha de Sambalate, o Eronita. Por isso, expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o sacerdócio e a aliança dos sacerdotes e dos levitas. Assim, eliminei tudo que era estrangeiro e designei tarefas específicas para os sacerdotes e levitas. Também me certifiquei de que a provisão de lenha para o altar e os primeiros frutos da colheita fossem trazidos nas datas estabelecidas. Lembra-te disso em meu favor, ó meu Deus. Esther, capítulo 1. Estes acontecimentos ocorreram nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. No trono real da fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano do reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais, convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média e os príncipes e os nobres das províncias. A festa, que durou 180 dias, e foi uma demonstração formidável de grande riqueza do império e da pompa e do esplendor da sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo que estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias e foi realizado no pátio do jardim do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas de argola de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. As bebidas eram servidas em taças de ouro de diversos modelos e havia grande quantidade de vinho real para mostrar a generosidade do rei. Por ordem do rei, podia-se beber à vontade, pois ele havia instruído os oficiais do seu palácio que servissem quanto vinho cada convidado quisesse. Na mesma ocasião, a viúva Vasti ofereceu um banquete para as mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos seus eunucos que o serviam Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que lhes trouxesse a rainha Vastis, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Então o rei consultou os seus sábios que entendiam das leis, dos costumes dos persas e aos quais ele sempre pedia conselho. Seus nomes eram Carcená, Setar, Adimata, Tarsis, Meres e Mercena e Memucã. Esses 7 nobres da Pérsia da Média
tinha acesso direto ao rei e ocupava cargos mais altos do império. O que se deve fazer com a rainha Vasti? Perguntou o rei. De acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei transmitidas pelos eunucos? Memucã respondeu ao rei e aos nobres. A rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas a todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Antes de terminar este dia, as esposas dos nobres do rei de toda a Pérsia e da Média saberão que a rainha Vasti fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá grande desprezo e indignação sem fim. Portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real, uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada, determine que a rainha Vasti seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, serão respeitados pela esposa. O conselho pareceu razoável ao rei e seus nobres, e ele aceitou a proposta de Memucã. Enviou cartas a todas as partes do império, a cada província em sua própria escrita e língua, proclamando que todo homem devia ser chefe da sua própria casa e ter sempre a última palavra. Esther, capítulo 2. Passada a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito, no decreto que ele havia publicado. Então, seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém da fortaleza de Suzã. Hegai, eunuco do rei e encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamentos de beleza. Depois disso, as moças que mais agradaram o rei se tornará rainha em lugar de Vasti. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, e era da tribo de Benjamim, e descendente de Quis e de Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo reinado de Nabucodonosor. Mardoqueu tinha sua prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, também conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. Com o resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio na fortaleza de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai, o encarregado do harém. Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial, tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do Palácio Real e transferiu com as jovens para para o melhor lugar do harém. Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia 12 meses prescritos de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas
e joias que quisessem. À tarde era conduzido aos aposentos reais. Na manhã seguinte, ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther era filha de Abiail, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu e agradou a todos que a viram. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro do 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça e agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha no lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter segredo da sua nacionalidade. E a origem da sua família ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Certo dia, quando Mardoqueu estava a serviço junto à porta do palácio, dois eunucos do rei, Bigtanã e Teres, guardas da porta do aposento do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu que o relato de Mardoqueu era verdadeiro. Os dois homens foram enforcados. Tudo isso para estar registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Salmo 104. Todo o meu ser louve o Senhor. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de glória e majestade, envolto num manto de luz, estendes a cortina estrelada dos céus. Põe as vigas da tua casa nas nuvens de chuva, fazes das nuvens o teu carro que de combate, cavalgas nas asas do vento. Os ventos são teus mensageiros, as chamas de fogo, os teus servos. Firmaste o muro sobre seus alicerces, para que jamais seja abalado. Vestiste a terra com torrentes de águas, e com água que cobriu até os montes. Por tua ordem as águas fugiram, ao som do teu trovão saíram correndo, montes se ergueram, os vales afundaram ao nível que tu decretaste. Estabelecestes um limite para as águas, para que nunca mais cobrissem a terra. Fazes as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessas águas, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninho junto ao riacho e cantam entre os ramos das árvores. Tua habitação celeste envia chuvas sobre os montes e enche a terra com o fruto do seu trabalho. Faze o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que a terra colha o seu alimento, o vinho para alegrar o coração, o azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar força. As árvores do Senhor são bem cuidadas. O cedro do Líbano, que ele plantou, nelas as aves fazem seu ninho, os cipestres
Nos cipés da cegonha tem seu lar. No alto dos montes vivem as cabras selvagens. Nas rochas se escondem os coelhos silvestres. Fizeste a lua para marcar as estações, o sol, e o sol sabe a hora de se pôr. Envias a escuridão e faz a noite, quando vagueiam os animais do bosque. Os leões jovens rugem por sua presa, saem à procura de alimento que Deus lhes provê. Ao amanhecer, eles se recolhem e voltam à toca para descansar. Então as pessoas saem para o serviço, onde trabalham até entardecer. Ó Senhor, que variedade de coisas criastes! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o oceano, vasto e imenso, cheio de seres de todo tipo, de grandes e pequenos. Por eles passam navios, e o Leviatã, que criaste para brincar no mar. Todos dependem de ti para lhes proveres o alimento de que necessitam. Quando tu lhes dás, eles o recolhem, abre a mão para alimentá-los. Eles ficam satisfeitos se te afastas deles, porém enchem-se de medo. Quando lhes retira o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras teu fôlego, novos seres são gerados e renova a face da terra. Que a glória do Senhor permaneça para sempre. O Senhor tem prazer em tudo que criou. Basta um olhar e a terra estremece. Com um simples toque, faz fumegar os montes. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei ao meu Deus até o último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Desapareçam de toda a terra, desapareçam da terra todos os pecadores, deixem de existir para sempre os perversos. Todo o meu ser louve o Senhor, louvado seja o Senhor. Salmo 105. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome, anuncie entre os povos que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem todas as suas maravilhas, exultem em seu santo nome, alegrem-se todos os que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e a sua força, busquem sua presença continuamente, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou, dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos do seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele confirmou a Jacó por decreto. Ao povo de Israel, com aliança sem fim, darei a vocês a terra de Canaã como porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã, vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse. Em seu favor, repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não faça mal a meus profetas, mandou vir fome sobre a terra de Canaã, cortou provisão de alimento, então enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram os seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou, e o governante das nações lhe abriu as portas da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes de Faraó e ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou o seu povo, até que se tornaram mais numerosos que os seus opressores.
Voltou os egípcios contra o seu povo e eles tramaram contra seus servos. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios e maravilha na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram às ordens para deixar o povo ir, transformou águas em sangue, matou os peixes, rãs infestaram a terra, invadiram os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios, piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva, relâmpago faiscaram sobre a terra, destruiu as videiras, as figueiras, despedaçou toda a árvore. Por sua ordem vieram enxames de gafanhoto, intocáveis gafanhotos jovens, devoraram toda a vegetação da terra, destruíram toda a plantação dos campos, depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família, tirou do seu povo do Egito tirou o seu povo do Egito cheio de prata e de ouro. Ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muito os temia. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu ao seu povo as terras das nações e eles colheram o que os outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem suas leis. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família.